Olá pessoal, boa tarde a todos. Nossa aula de zootecnia, aula 12, sobre ainda piscicultura, nós vamos falar sobre qualidade de água. Então, a água, né, é o habitat dos peixes e ela pode variar durante o dia, por causa da temperatura, por causa do pH. Então, é necessário observar todos esses parâmetros aqui para se ter certeza que o peixe ele está em um habitat propício para a sua sobrevivência, para o seu alto rendimento e para a sua qualidade, né, em reproduzir. Então, é importante observar na água a temperatura, o pH, a transparência, a alcalinidade, a dureza, os gases dissolvidos, a amônia e a salinidade e a biologia da água. A temperatura nós medimos pelo termômetro, né? Aqui alguns exemplos de termômetro. E ela afeta diretamente a fisiologia dos peixes. Cada espécie possui uma temperatura ótima. Então aqui ó, nós temos a variação, a faixa de temperatura ideal nas diferentes espécies. Nós temos o pacu, 25 a 30 graus Celsius, tambaqui, 26 a 28, carpa, 24 a 30, o bagre, 24 a 28, dourado, 20 a 28. Então, é necessário sempre observar e fazer a mensuração da temperatura da água para ver se está uma temperatura ideal, dependendo de cada espécie que está no seu criatório. Aqui também nós temos o potencial hidrogênio iônico, que é o pH. Então, o potencial hidrogênio iônico, ele te fala se a solução ela é uma solução neutra, ou uma solução ácida, ou uma solução básica. Soluções neutras, né, variam de 5,5 até 8,5 e 9. As ácidas de 5 até 0. E as soluções básicas de 9,5 aqui até 14. Quanto mais básico, maior o pH, quanto mais ácido, menor o pH. E essas alterações bruscas no pH, elas podem gerar mortalidade dos peixes. E também uma exposição por um longo tempo compromete o desenvolvimento dos peixes. Aqui nós temos esses mensuradores de pH. Também nós temos que analisar a transparência da água, que é a capacidade de penetração da luz na água. Nós observamos pelo disco de Seste. A visualização é ideal entre 30 a 60 centímetros, maior que 60 centímetros, a possibilidade de crescimento de plantas aquáticas, e abaixo de 30 centímetros, problemas de oxigênio e pH. E o monitoramento ele deve ser semanal ou a cada 3 dias. Então, aqui nós temos essas cores, né, preto e branco, e a régua você vai aprofundando esse disco até você não enxergar mais. E aqui vai te dar o tamanho ao qual você está enxergando ou não. A alcalinidade é a capacidade da água em reter prótons, né? Os prótons eles ficam aqui no núcleo e eles são positivos. Então, quem dá a positividade, né? A negatividade são os metais alcalinos ou os metais alcalinos ou os alcalinos terrosos. Então, se a água ela tem uma capacidade de tampão boa, se você jogar coisas ácidas e aquela água não corresponder tanto ao que você jogou de ácido nela, isso é capacidade de tampão. Então, vai ser bom. E essa alcalinidade, ela é desejável com níveis acima de 20 miligramas por litro. Então, a alcalinidade seria o que tem de básico naquela água, mas ela não é tão básica. Então, essa capacidade, ela vai fazer com que, se você
tem uma substância que torne aquela água ácida, ela vai se manter ali mais ou menos neutra. A dureza são as concentrações de cálcio, magnésio, combinados com carbonato e bicarbonato. Isso corresponde à dureza total da água. Então, a presença de cálcio e magnésio contribui para a formação do esqueleto e outras estruturas do corpo do peixe. Valores acima de 40 mg por litro são ideais. Aqui é uma escala, né, de concentração de carbonato de cálcio. Eu não achei de magnésio, mas aqui nós temos, né, muito mole, de 0 a 70 mg por litro de carbonato de cálcio e assim por diante. Muito dura, mais de 350 mg por litro de carbonato de cálcio. Aqui é parte por milhão e aqui nesse grau alemão, que é outra medida. Os gases dissolvidos, nós temos oxigênio. Então, baixas concentrações de oxigênio ele pode causar mortalidade, aumento de incidência de doenças e atraso no crescimento. Ocorre em função de quantidades de planta, da profundidade do tanque, da temperatura da água e incidência de luz. Os sinais de falta de oxigênio, os peixes não se alimentam, a coloração da água passa a ser verde para marrom. Os peixes abrem e fecham a boca na superfície e a concentração de peixes próximos à entrada da água no viveiro. E também ocorre a mortalidade de peixes maiores. Quais soluções nós podemos ter, né? Parar a adubação orgânica ou arraçoamento, que é a disponibilidade de ração, né? Utilizar a aeração mecânica, aqui é um aerador de piscicultura, e encher o viveiro com o máximo de água limpa possível. Os níveis de oxigênio têm que ser, né, acima de 3 mg por litro. O gás carbônico, que são os gases dissolvidos, nós temos o dióxido de carbono livre, o íon de carbono e o íon de carbonato. Ele influencia no pH da água. Então, quanto maior o pH, menor o CO2. E vice-versa. Quanto menor o pH, maior o CO2. A amônia também é um composto nitrogenado, tem nitrogênio, né, dissolvido na água e é um produto de decomposição aeróbica e anaeróbica da matéria orgânica. Então, o peixe ele também produz amônia, né? Então, se aumenta a amônia do viveiro, diminui a capacidade do peixe em excretar a amônia pelas brancas, porque ele excreta a amônia. Então, se as concentrações da água já estiverem alta, vai aumentar a concentração da amônia no peixe, porque ele não vai conseguir excretar essa amônia, o que vai causar problemas de rendimento. Então, baixa concentração de amônia é a renovação da água, que é uma solução, né? Concentrações de amônia, elas devem ser inferiores a 0,05 mg por litro. A salinidade da água é a quantidade de sais existente em reservatórios de água natural ou artificial. Então, são sais, né? Aqui nós temos alguns medidores da salinidade. A água salgada, ela apresenta salinidade igual ou superior a 30%. A água salobre de 0,5% e 3,5%. E a água doce, a salinidade é inferior ou igual a 0,5%. E a biologia das águas, que são as bactérias e os plânctons. As bactérias são seres microscópicos, né, que decompõem matéria orgânica. A sua importância que é a fonte de alimento para alguns tipos de animais inferiores. E grande número de bactérias pode prejudicar a vida dos peixes, porque elas consomem oxigênio. Então, elas retiram esse oxigênio que seria disponível para os peixes. E os plânctons também são organismos microscópicos. Eles são originados de animais
ou de animais aqui, ou de plantas, e as larvas dos peixes se alimentam dos plânctons, né? Por isso é necessário que tenham também algumas quantidades, uma biologia boa ali da água, mas não excessiva. Então, é só isso. Os exercícios estarão no formulário.